Olá, eu sou a professora Márcia Peterman e estou gravando esse vídeo para demonstrar a utilização das funções básicas. Nós podemos ter acesso às funções básicas utilizando a guia Página Inicial, botão Autossoma. E aqui estão disponíveis as seguintes funções: soma, média, contar números, max, min. Vamos ver como elas funcionam. Então, eu quero somar as vendas do mês de janeiro. Eu vou posicionar o ponteiro do mouse na célula B10, vou clicar no botão Autossoma, opção Soma. Ele já vai mostrar para mim o nome da função, soma, e vai mostrar o intervalo que ele vai somar. Ele utiliza o intervalo de números mais próximo da função. Nesse caso, é o intervalo que nós queremos utilizar, B2 indica o primeiro número a somar, B9 o último número, e 2 pontos indica todo o intervalo. Então, ele vai somar todo o intervalo de números. Vou dar o Enter e ele já vai mostrar para mim. Eu posso também criar as funções digitando a informação. Então, eu vou digitar igual a soma. Posso digitar letra maiúscula ou minúscula, não tem problema. Posso digitar a informação da célula, por exemplo, C2, 2 pontos, C9, e fechar o parênteses. E dar Enter, ele vai fazer o cálculo também. Eu posso começar a digitar os valores igual a soma, abro parênteses, e clicar e arrastar de acordo com o intervalo que eu quero somar. Fechar o parênteses e dar Enter. E posso também copiar essa mesma função para as outras colunas. É isso que eu vou fazer agora. Com a célula selecionada, eu vou clicar na alça de preenchimento, que é no canto inferior direito da célula ativa, clico e arrasto, e ele vai fazer a cópia das funções para mim. Então, aqui eu consegui somar a coluna. Eu vou usar a mesma função, soma, para somar a linha. Então, eu quero saber o total de vendas dos meses do estado. Para isso, eu vou usar a janela de ajuda da função. Então, posicionando o ponteiro do mouse na G2, ou seja, onde eu quero aparecer o valor, eu vou clicar aqui no botão Soma, Autossoma, e vou vir aqui em Mais Funções. Nesse Mais Funções, eu vou digitar o nome da função que eu quero usar, que é a função Soma. Vou clicar em Ir, ele vai aparecer aqui para mim a função Soma e eu vou dar um OK. Aqui, nesse ponto, eu coloco o intervalo de valores que eu quero somar. No meu exemplo, são esses aqui, de B2 até F2. Então, ele mostra B2 a F2 e eu vou dar um OK. E ele fez a função para mim. Vejam que ele fez a função para mim. Posso fazer de qualquer um desses jeitos. Cada um de vocês vai escolher o jeito mais adequado. Eu vou copiar essa função para baixo. E eu também somei todos os estados, né? O valor da soma dos estados. E aqui eu vou somar também a mesma função que eu usei aqui, eu vou usar aqui. Vou clicar aqui em Autossoma, ele já vai mostrar para mim a soma e o intervalo, e eu vou dar Enter. Então, o total das vendas é esse. Aqui apareceram esses caracteres, porque a coluna está muito pequena em relação ao conteúdo. Então, eu vou aumentar a largura da coluna e o valor já aparece. Aqui, nós vamos utilizar o exemplo de maior venda de janeiro, menor venda de janeiro, média das vendas de janeiro e quantidade de vendas de janeiro para utilizar as outras funções básicas. Então, a maior venda, eu vou utilizar a função máximo. Então, a função máximo retorna o maior valor de um intervalo de valores. Vou clicar aqui na função máximo, ele já vai mostrar aqui para mim máximo, e eu vou selecionar os valores que eu quero. No caso, eu quero os valores do mês de janeiro. Então, de B2 até B9. O intervalo de B2 a B9. Vou dar o Enter e ele vai mostrar para mim o maior valor dessa lista de valores. Aqui eu quero que seja mostrado o menor valor da lista. Então, eu vou usar a função mínimo. Então, eu vou clicar na setinha, escolher a função mínimo.
E também esse valor é desses valores de janeiro. Então, eu vou clicar em B2 e arrastar até B9. Ele mostrou para mim a função igual a mínimo de B2 a B9. Vou dar um Enter. Ele mostrou o menor dessa lista de valores. Na média das vendas, eu quero a média aritmética de vendas de janeiro. Então, eu vou aqui no botão autossoma, eu vou escolher a opção média. E também a média desses valores. Vou selecionar esses valores. E vou dar o Enter. Veja que ele colocou igual a média do intervalo de B2 a B9. E aqui eu quero saber quantas vendas tem aqui, né? Quantos números tem? Então, eu vou usar essa função contar números, continuum. Ele mostra a quantidade de células que tem números. Então, eu também quero dessa lista aqui, de B9, de B2 a B9. Vou dar o Enter, e aí ele vai mostrar o valor 8. Eu vou tirar as casas decimais, porque é um número inteiro. Então, aqui eu tenho 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por isso que ele mostrou o número 8 aqui. Aqui nós utilizaremos as mesmas funções, só que através da janela de ajuda de funções. Então, eu tenho maior valor, menor valor, média e quantidade. Então, eu vou vir aqui, mais funções, e vou, nesse primeiro, é o maior valor, então eu vou usar a função máximo. Então, eu vou digitar máximo, vou clicar em ir, e ele já vai mostrar aqui para mim, vou abrir, e aqui, nesse número, eu vou selecionar os valores, no caso, é o máximo dos valores totais. E vou dar um OK, ele já mostra para mim aqui o conteúdo. Eu vou dar um F2 para visualizarmos a função. Então, igual a máximo de G2 a G9. Eu posso fazer da maneira como eu fiz aqui ou dessa maneira utilizando essa ajuda. E posso também digitar. Essa nós vamos utilizar a função mínimo, porque eu quero mostrar o menor valor de venda dessa lista de venda total. Então, igual a mínimo, abro parênteses e vou selecionar de G2 até G9. Fecho parênteses e dou Enter, e ele vai mostrar para mim o menor dos valores. Da média, eu também posso digitar igual a média, abro parênteses e vou selecionar de G2 a G9. Fecho parênteses e dou Enter. E ele vai mostrar a média aritmética desses valores. E aqui eu vou usar a função conte.num, que ele vai retornar para mim quantas células tem números nesse intervalo. Vou selecionar de G2 a G9, vou fechar o parênteses e dar um Enter. Ele também dá o valor 8. O mesmo número de células que essa primeira coluna. E vou diminuir aqui a quantidade de casas decimais, pois é um número inteiro. Então, nós vimos que nós podemos utilizar mais de uma forma as funções básicas. Recordando, função soma, que soma os valores. Função máximo, que retorna o maior valor de uma lista de valores. Função mínimo, que retorna o menor valor de uma lista de valores. Função média, que retorna a média aritmética de uma lista de valores. E função continuum, que conta quantas células de uma lista de células contém números. Então, por hoje é só. Obrigada e até a próxima.